galera, tudo bem? Mais uma semana se passou e nós aqui de novo trazendo mais um vídeo aí para você aqui no canal Como Geek. No vídeo de hoje eu vou começar já pedindo para você aquilo que eu peço sempre, né? Curte o nosso canal, compartilha, segue, clica na sinetinha para você ser avisado dos próximos vídeos. Inscreva-se no nosso canal, né? Para a gente ter um público legal, para a gente aumentar esse público cada vez mais e ter mais pessoas participando, né? Não só ouvindo, assistindo aos vídeos, mas contribuindo também com observações e contribua, né? Deixa lá a sua opinião, deixa lá o seu comentário, comenta alguma coisa que você acha que faltou, elogia o que foi legal, critica o que não foi legal para você, tá certo? De uma maneira construtiva sempre, né? Porque é a maneira legal aí da gente estar sempre conversando, mantendo a comunicação, mas participa, tá? É legal a gente estar ouvindo vocês para a gente estar podendo direcionar o canal também, para uma coisa mais que seja do gosto de vocês que estão assistindo aí, tá bom? Então participa, tá? Esse é o meu primeiro pedido. Bom, sobre o vídeo de hoje, eu vou falar que a ideia para o tema do vídeo de hoje, ela veio de dois eventos que ocorreram comigo aí ao longo da semana passada, tá? Na semana passada, a gente tem a Como Geek aqui no YouTube, a gente tem o perfil Como Geek no Instagram também, e lá no Instagram eu participei de uma pesquisa de um outro colega colecionador que também tem uma página, e ele perguntava assim, quantos gibis você tem? Né? E eu parei para pensar, e eu, apesar de todos os controles que eu tenho, apesar de tudo que eu faço para inventariar as minhas coleções e tal, hoje eu não tenho uma quantidade fechada de gibis, eu não sei dizer, eu tenho tantos gibis. O segundo evento foi assim, eu costumo transitar com os meus arquivos em pendrive, né? Quando eu fui despejar de volta no meu computador, vários dos meus arquivos de controle de coleção corrompidos. Inclusive o meu grande banco de dados de figuras de ação, que já vinha sendo alimentado há mais de um ano com informação e que já continha praticamente toda a minha coleção de figuras de ação, estátuas, essa linha de colecionáveis, né? Então, semana passada eu tive que começar do zero, recriar o banco de dados do zero, para começar então a alimentar novamente. Então, dois eventos que me levaram a falar do quê? A falar de controle, a falar de inventário, né? Então é por isso que o nome do título de hoje é Quantos você tem? Né? Quantos gibis você tem? Quantos colecionáveis você tem? Quantos carrinhos você tem? Quantos você tem? Você tem esse controle? Não tem? Então esse é o nosso papo de hoje, né? Há algum tempo atrás, num vídeo sobre gibis, eu comentei da importância sobre o inventário, né? E eu até falei de algumas formas de fazer esse inventário. Então hoje a gente vai detalhar um pouquinho e eu vou mostrar para vocês como eu conduzo essa parte de controle e inventário de itens, tá bom? Bom, se você é colecionador, eu me atrevo a dizer que em algum momento aí da sua vida, alguém que você conhece já fez para você essas perguntas, dá uma olhadinha. Bom, galera, a curiosidade de saber quantos itens você tem, eu acho até interessante que as pessoas perguntem, né? Elas às vezes veem uma coleção grande e elas falam, uau, quantos itens tem aqui? A questão do valor eu já acho um pouco invasivo. Eu acho que o valor é uma coisa que interessa só para o colecionador, né? Mas enfim, as duas informações, a quantidade e o valor, elas são informações que são muito importantes para a gente colecionador, né? Um belo dia eu resolvo que a minha coleção está muito cheia, que eu quero me desfazer de uma parte da coleção, e aí eu decido assim, eu vou me desfazer de todas as figuras da DC. Quantas figuras da DC eu tenho? Quanto valem aquelas figuras para eu vender? Né? Eu quero vender, mas eu não tenho a menor ideia de quanto elas valem. Então é importante para a gente, colecionador, ter essa ideia, você ter esse tipo de controle na sua coleção, tá? Então é importante que você saiba sempre quantos itens você tem em cada coleção que você tem, né? E qual é o valor dessas coleções para você. Informações que são importantes para você como colecionador para tomada de decisões aí ao longo da jornada, tá bom? Bom, galera, basicamente falando, a gente tem duas formas, na verdade, de registrar a informação, né? A primeira é papel e caneta e a segunda é computador, que hoje em dia permeia a nossa vida aí para tudo, né? Então, assim, papel e caneta, computador, tá? Então, esse vídeo aqui, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a questão papel e caneta, tá? E dentro dessa linha computador, nós vamos falar apenas dos softwares mais simples, né? Como que eu uso um Excel, como que eu uso um Word para registrar as informações aí para eu acessar, tá bom?
Existe uma terceira maneira que seria dentro ainda do registro digital do computador, né? Que seria a utilização de banco de dados, tá? Banco de dados, ele é uma coisa assim, que se você conhece e sabe usar, o pouquinho que eu te mostrar aqui no meu vídeo, você já vai entender o que eu fiz, tá? Se você não conhece, nunca usou um banco de dados, um Access, um Visual Basic, o pouquinho que eu vou te mostrar só vai te dar uma ideia do que acontece, mas assim, aí seria legal você procurar tutoriais na internet, baixar um Access no seu computador e começar a trabalhar com os conceitos de banco de dados, que é uma ferramenta muito legal, tá? Mas para quem não está afim, para quem não quer mergulhar nessa área aí, essa primeira parte do vídeo vai ser legal, tá bom? Então, esse vídeo de hoje a gente vai para papel e caneta, que é caderno, etc. E a gente vai para os softwares básicos, vou mostrar as planilhas que eu já fiz para controlar. No próximo, eu falo rapidinho sobre o banco de dados, mostro um pouquinho da estrutura que eu criei aqui para controle, e vai ser um vídeo mais rápido, só para quem estiver realmente interessado, tá bom? Vamos lá, segmento então. Papel e caneta utilizando cadernos. Bom, galera, o caderno, então, ele é para ser uma das formas mais simples, mais acessíveis e mais fáceis da gente usar, tá? Eu estou mostrando para vocês 2 cadernos aqui e tem um outro que não está aqui na cena ainda. Esses cadernos eu uso de uma maneira geral. Eles ficam sempre na minha escrivaninha. Eu tenho um dedicado especificamente para gibi e um para colecionismo em geral, tá? Então, o que acontece aqui? Às vezes a gente chega com a figura, com o gibi, com o nosso item colecionável e a gente não tem acesso imediato às formas mais elaboradas de arquivamento, que seriam as planilhas, os editores de texto, etc., né? Então eu preciso anotar, eu preciso guardar aquela informação, porque passados alguns dias a gente acaba perdendo, né? Eu começo com a data e escrevo o assunto e faço as anotações que eu preciso, né? Terminou aquele assunto, eu passo uma linha, quando vem o próximo assunto, eu coloco a data e coloco de novo aqui. Como assim o assunto? Eu recebi uma figura de ação hoje, né? Eu não vou ter tempo de arquivar, eu não vou ter tempo de anotar tudo isso agora devidamente, né? Então eu vou anotar aqui, de qualquer jeito, de uma maneira bem simples. E futuramente eu recorro ao caderno para fazer aquele cadastro mais elaborado que eu escolhi, tá bom? Bom, esse é o caderno genérico, né? Esse outro caderno aqui, e foi uma solução que eu adotei para as minhas compras na Eagle Moss, né? As minhas assinaturas e as minhas compras na Eagle Moss, elas eram constantes, né? E eram várias coleções que eu fazia ali da Eagle Moss. Então, assim, eu comprava, às vezes, no mesmo dia, uma promoção de algumas figuras, as naves do Star Trek, por exemplo, e os livros da Graphic Novels da DC. E era confuso, porque eram 3 pedidos diferentes, 3 compras diferentes, né? Então, eu fazia esse tipo de controle aqui. Eu ia escolhendo os itens no site, e aí eu ia anotando aqui os itens que eu queria, né? Aí aqui eu anotava o preço na frente, fazia o controle do total que eu ia gastar. Aí, por exemplo, eles têm muito cupom de desconto lá, né? Então, olha, por exemplo, isso aqui é o nome de um cupom de desconto que eles tinham lá. Então eu colocava aqui o nome do cupom de desconto que eles estavam anunciando na época, escrevia embaixo quais eram as vantagens que esse cupom de desconto dava, aplicava os descontos, calculava o valor final e anotava aqui a maneira que eu escolhi pagar, no crédito em 3, no crédito em 5, etc. Essa folha aqui ficava dedicada para esse pedido. Quando eu fechava esse processo no site, ele gerava um número de compra, eu colocava o número aqui em cima. Por quê? Porque quando você ligava para reclamar na Eagle Moss, por exemplo, sobre alguma coisa que não veio ou que veio errada, a primeira coisa que eles te perguntavam era isso aqui. E se você não tivesse esse código em mão, você ia ter que abrir e-mail, correndo, procurar, ou até retornar a ligação depois. Tá? Então, uma vez que eu fechava a minha compra, eu anotava aqui em cima o código dessa compra e, obviamente, a data em que eu fiz a compra. Quando chegava a caixa com os itens, eu anotava aqui embaixo, recebido em e a data de recebido. Então, assim, cada página desse caderno, ela recebia um pedido diferente, tá? Então era assim que eu controlava as compras que eu fazia na Eagle Moss. Isso naquela época em que eu colecionava as miniaturas DC, as miniaturas da Marvel, enfim, eram várias coleções que eu fazia na mesma editora. Então eu senti a necessidade, né, de fazer esse tipo de controle, tá certo? Olha, a mesma coisa, tá? E sempre anotando o recebido. Por quê? Na hora que eu ia inserir esses dados aqui no meu controle geral feito em Access, eu tinha toda a informação aqui, eu não precisava ficar procurando, tá? Então, essa é uma das maneiras de usar o caderno. Óbvio, como eu sempre falo para vocês,
cada um vai achar um jeito que é melhor para si. Tá certo? Eu acredito que dessa maneira aqui, eu tive um excelente controle das coleções e com esse caderno aqui eu alimentei o banco de dados depois. Então eu fiz um controle bem certinho, tá bom? Então esses são 2 exemplos aí de como a gente pode usar o caderno. Obviamente que você pode achar a sua maneira também. Bom, galera, como vocês puderam ver, a utilização de caderno é muito fácil, é muito rápida, né? Eu, por exemplo, aquele caderno de capa verde, e tanto o outro, também aquele do Harry Potter, eles ficam na minha escrivaninha, né? Então, quando chega um item que eu não vou ter tempo de colocar no banco de dados, que eu não vou ter tempo de abrir a planilha, etc., eu já vou ali, abro a capa do caderno, anoto tudo que eu tenho que anotar. Uma outra coisa importante também, toda mercadoria que chega com nota fiscal, né? Às vezes, quando você compra do Mercado Livre, não vem uma nota em papel, vem uma nota digital, enfim. Mas toda vez que eu recebo uma nota fiscal de um produto impressa em papel, a primeira coisa, antes de abrir a caixa, eu removo da caixa a nota fiscal, abro e anoto embaixo, recebido em, e coloco a data, tá? Para depois, quando eu estiver lançando aquelas figuras nos meus controles, a data de recebimento está ali já, tá? Então isso é uma coisa que eu já faço automaticamente com tudo que chega aqui. Bom, partiu daí, não estou com tempo, o computador está desligado e eu preciso sair, eu não tenho tempo de sentar e fazer ali, eu abro o caderno e anoto data, hoje, dia tal, chegou tal coisa, assim, 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 assim. Põe a nota fiscal dentro se eu tiver, tá? Futuramente, num outro momento, quando eu for sentar para digitar aquilo no computador, legal, tá tudo registrado ali. Então eu uso o papel como um caminho para uma futura digitação, porque basicamente meus controles são todos digitais, tá bom? Isso aí então sobre papel e caneta, né? Agora vamos dar uma olhadinha em alguns softwares básicos como o Excel, que a gente pode utilizar também para registrar informação, tá certo? A gente pode inclusive passar a informação do caderno para o Excel. Vou mostrar para vocês algumas planilhas de controle, bora lá. Bom, galera, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o registro digital de informações, né? Vamos dizer assim, um primeiro passo, né, para digitalizar essas informações. A gente não vai falar de nada muito elaborado ainda. Eu vou mostrar para vocês algumas planilhas que eu já utilizei para controle de coleções de gibis e encadernados, tá bom? A primeira delas que eu vou mostrar é um controle que eu fazia de coleção, de dia a dia mesmo, de ano a ano, o recebimento, a compra delas, né? Quando a gente coleciona vários títulos, chega um momento que a gente para assim e fala, nossa, esse mês aqui eu já comprei o título tal, ou esse que eu peguei é do mês passado, o que está acontecendo? A gente precisa ter esse controle da coleção. Então eu fazia desse jeito, olha, eu criava planilhas, né? Aqui eu colocava todos os anos, né? Ano a ano eu ia acrescentando a linha, conforme a coleção andava. Aqui em cima eu colocava os meses e os exemplares que eram lançados nesses meses. Então, dessa maneira, eu ia colecionando. Esse tipo de controle eu fiz em 2 etapas, né? Toda vez eu criava, por exemplo, vamos supor, 2000. Eu criei a linha de 2000 aqui e eu imprimia essa planilha. Então, eu fazia um controle de papel para alimentar o controle digital. Aí, nos meses, mês a mês, um mês depois do outro, conforme eu ia adquirindo, eu ia colocando a numeração aqui. Porque às vezes pode acontecer de falhar um mês e pular, né? Então eu ia anotando a caneta. E isso para X-Men, para Wolverine, para Fabulosos X-Men. Vejam que aqui, olha, eu colocava todos os títulos que eu colecionava na época, todos no mesmo formato, né? Quando chegava em dezembro, no final do ano, eu abria a planilha, eu digitava tudo isso que aconteceu naquele ano e eu abria a linha do ano seguinte. E eu imprimia novamente. Então eu tinha um controle rápido, de acesso imediato em papel, numa pastinha que ficava em cima da minha escrivaninha, porque assim que eu chegava da banca, eu já anotava nesse papel. E futuramente eu digitava aqui, tá bom? Então era uma maneira de ter, assim, não perder a informação, dela ser registrada, né, de uma maneira fácil, simples e bem imediata, tá bom? Bom, vou mostrar um outro controle que eu tinha para vocês aqui. E aí o tipo de informação que a gente vai guardar, ele vai depender, né, dos controles que a gente vai fazer. Aqui, por exemplo, olha, eu tenho um controle dos livros da Marvel. Aqueles livros da Marvel, Guerra nas Estrelas, DC, os livros que foram publicados tanto em banca quanto por editoras. Aqueles da coleção que eu falei, lembra do tour da minha coleção? Os encadernados, tá? Então esse aqui, olha, é o controle da Marvel de capa preta, que eu chamei aqui nessa aba aqui, Marvel Black, tá? Então aqui eu tenho o exemplar, e essa foi a maneira que eu achei de registrar. Por quê? Os livros, desculpa,
Eles não foram lançados na ordem dos volumes da coleção, na ordem correta. Então, a edição, o exemplar de todo mês, ou toda quinzena, ele não era uma sequência numérica dos volumes, né? Isso sem falar que no meio da coleção, eles começaram a lançar os volumes com algarismo romano, que viriam na frente da coleção, ou seja, seria uma extensão da coleção, mas para ser colocada na frente para compor o desenho. Então aí eu achei necessário registrar desse jeito, olha. O exemplar da banca que eu comprava foi o exemplar número 1, do Homem-Aranha, que equivalia ao volume 21. Foi comprado nesse dia por esse valor. E assim sucessivamente. Então, se eu quiser organizar essa listagem por ordem de compra, eu posso usar essa coluna para organizar, ou eu posso usar a coluna da data, que vai me dar a ordem, a sequência em que eu comprei os volumes. Se eu quiser organizar a coleção por volume, eu vou organizar por essa coluna aqui. E eu vou ter, então, a sequência correta da coleção, não da publicação. Tá certo? Bom, quando chegou aqui no Marvel de capa vermelha, isso não foi necessário. Por quê? Porque essa coleção foi lançada exatamente na ordem dos volumes. Então, o primeiro exemplar foi o volume 1. O segundo exemplar foi o volume 2. Mas como eu aproveitei aquele controle da outra coleção, eu simplesmente coloquei aqui e preenchi, tá? Então essa é uma coleção que já não exigiu esse tipo de controle. E é isso que eu falo sempre, você vai adaptar o seu controle de acordo com o que a coleção vai exigir, de acordo com o que você quer fazer com a informação depois, tá? Então isso é muito personalizado, tá bom? Vou mostrar um outro controle que eu fiz aqui, só que aqui já é um controle detalhado. Esse controle já é basicamente uma preparação para eu jogar no banco de dados de gibi que eu estou criando, tá? Então olha aqui, eu tenho, olha, a primeira caixa que eu criei, lembra das boxes? Foi a caixa Ebal, única, da editora Ebal. Eu tinha Super Amigos e 2 gibis da Mulher Maravilha, que foram lançados de forma regular, com periodicidade mensal. Aqui era o número deles, o mês, o ano em que eles foram lançados e o tamanho, né? Então aqui, olha, o tamanho dos gibis, tá? E aqui a lombada da caixa, ou seja, a minha caixa precisou ter 3,5 cm de lombada para eu armazenar esses gibis. Então aqui é um controle de gibis que foi melhorado com a inclusão da informação da caixa, onde ele está guardado, tá? Essa planilha aqui, ela está sendo preparada para futuramente ela ser copiada e colada dentro do banco de dados que eu estou criando para gibis, tá? Que já é o próximo nível de controle, tá bom? Então, bom, essa foi a maneira, em algumas das maneiras que eu onde eu utilizei Excel para controlar. Tá? Isso poderia ser feito numa tabela criada no Word? Poderia, mas eu gosto muito do Excel. Tá? O Excel dá um controle de... Você pode mudar a ordem, a sequência, a ordem alfabética, a ordem numérica. Existem ferramentas aqui que vão fazer isso e reorganizar a planilha para você se você precisar. Tá certo? Então isso aqui é um exemplo desse controle digital. Primeiros passos, né? A transição papel digital. Que esse tipo de controle ainda pode ser melhorado, transformado num banco de dados. Tá certo? Bom, galera, então vocês deram uma olhadinha aí em alguns controles que eu tenho com planilha, né? Vocês viram as diferenças entre Marvel de capa preta, Marvel de capa vermelha, ou seja, você vai trabalhar as colunas da planilha de acordo com a informação que você precisa registrar, com aquela informação que você acha necessário. Eu, particularmente, gosto de ter controle, né? Eu gosto de saber, assim, como que ela foi vendida, em que ordem ela foi vendida, mas depois tem hora que eu quero saber a ordem da coleção completa. Então, com a planilha já do Excel, simplesmente, eu consigo ordenar os dados e ter essa visão da coleção, conforme eu precisar no momento. No próximo vídeo eu vou mostrar, então, falar um pouquinho sobre o banco de dados, rapidamente, superficialmente, não vou dar aula de banco de dados para ninguém, e eu vou mostrar as telas do meu banco de dados que controla a minha coleção de figuras de ação, para explicar um pouquinho do que eu fiz, tá certo? Então hoje a gente para por aqui, nesses softwares que são mais comuns aí, que todo mundo sabe usar, tá bom? Mais uma vez, agradeço a sua atenção até esse momento aqui. Peço para você fazer tudo aquilo de novo. Curte, compartilha, segue o nosso canal, se inscreva no nosso canal, fala com outros colecionadores e ajuda a gente a divulgar e fazer o canal crescer. Tá certo? Muito obrigado. Até o próximo vídeo, então.